Eu vou contar uma história se passou há muitos anos atrás. Essa história é verídica, verídica. Mas ela é um pouco assim, ela é engraçada, né, na verdade. Mas também não é de você se arrebentar de dar risada, não. É história de assombração. Então, era num lugar, era numa comunidade onde tinha uma igrejinha, tinha o salão paroquial, né? E ali tinha vários sitiantes, várias famílias que moravam naquela, chamava-se assim, naquela água, chamava-se a água do pé de galinha. E ali tinha uma comunidade bastante religiosa, que naqueles tempos o povo era muito religioso, mais do que hoje, na verdade, né? Era bastante catolicismo, né? Mais fortalecido. Hoje tem muita evangélico, né? Tudo é o mesmo. Tudo nos leva só a um Deus, né? Mas ali então vivia aquela comunidade numa harmonia tremenda, todo mundo, compadre, comadre, e as pessoas ali começam a se casar uma com a outra, com as famílias, né? Se misturam todos ali. Daí fica um padrinho do outro, de um filho, e assim fica aquela irmandade, né? Muito grande ali. Mas sempre nesses lugares costuma existir algumas pessoas assim, bastante extrovertidas, são brincalhonas, gostam de fazer certas brincadeiras. Naqueles tempos usava-se muitas pessoas era fazer malvadeza, sabe? Naquelas épocas também o povo era muito. Eles acreditavam muito em assombração. Muito mesmo, mas muito mesmo. Então, eu lembro que quando eu era pequeno, a gente sempre ficava escutando história dos mais velhos, sempre dos avôs, de algum tio ou de algum vizinho, que sempre fazia que reunia as famílias e sempre tinha aquele senhor, aquela pessoa que gostava de contar história. E geralmente contava-se muita história de assombração. Né? E a gente, quando era pequeno, nossa, ficava super interessado naquelas histórias. Porque daí, na verdade, a gente não. Chegava de noite, era sempre à noite que contavam, né? Em roda ali de uma fogueira, de uma festinha na casa de alguém. Então era um tempo muito bom porque parece aqueles anos assim, passava mais lentamente, sabe? Demorava mais. Hoje está muito rápido, as coisas diferentes. Isso já não existe mais, né? Então a gente ia dormir e daí começava a sonhar com aquela assombração ou ficava com medo até de dormir no escuro, ele tinha medo. A gente era bastante sugestionado, né? Mas a gente, quando via uma pessoa contar a história, a gente ficava perto querendo saber da história, para passar medo. A gente parece que tinha um prazer de passar medo mesmo. E tinha criança que ficava assustada mesmo. Bom, e nessa história que eu tô contando, tinha esse rapaz. Era casado, tinha filho. Era um rapaz nota 10. Ele gostava de ajudar as pessoas, ele era muito prestativo, sabe, com os amigos, com as famílias, com o pessoal que morava naquela determinada região. Mas ele tinha esse defeito, ele era muito malvado. Aí chegou uma época da quaresma, né, que todo mundo sempre tinha aquela
era todos os dias, né? Tinha aquelas orações, né? Rezo que ia na igreja para fazer lá. Como é que chamava? Puxa vida, estou esquecendo aqui agora, deixa eu ver se eu lembro. Lembrei, eu sou católico, mas daqueles que não. Então, era a via sacra. Isso até hoje tem isso aí, né? Então as pessoas iam praticamente todos os dias na igreja porque tinha via sacra durante a quaresma. E daí, como ele era católico também, religioso tudo, mas ele não ia todas as vezes, né? Mas quem ia muito era a família dele, a mulher, alguns filhos. E ele ficava na casa. E ele tinha um compadre que morava assim, tinha a casa dele e esse compadre dele morava num sítio pra frente um pouco. Esse compadre dele era um homem baixinho e bebia também, bebia. Não que for, não, não é defeito beber, mas tem gente que não, quando bebe fica meio valente, né? Não que ele não fosse são também, eu acho que de certo era. E eles se davam muito mesmo, e era todo fim de semana, um na casa do outro, se visitando, era um compadre. E daí chegou um dia de uma via sacra, esse rapaz que se chamava, o nome dele era Inácio, né? Ele era um homem assim, eu penso que ele tinha uns 28 anos, quando muito, naquela época. Era jovem ainda, jovem. E gostava de fazer as tal da malvadeza. Isso já era desde quando contam que desde pequeno ele gostava de fazer esse tipo de malvadeza. Não só do tipo que é dessa que eu quero contar, que eu estou contando, como outras também, né? Então daí ele viu que o compadre dele com a família passou para ir na reza, na via sacra. E a família dele também acompanhou a outra família, desse Inácio. E foram para a reza. Ele ficou, não quis ir naquele dia porque ele já estava de segundas intenções já de fazer a malvadeza que ele queria. Ele já tinha estudado o que queria fazer e estava premeditada a coisa já. E foi. E daí foram para a reza, tá? Ele pegou e se aprontou. Ele sabia a hora que terminava, que o povo ia embora. Já vinha assim, tipo 10 horas da noite, né? Era mais ou menos esse horário. Eu estou esquecendo também, né, que a turma falava-se muito em lobisomem, na mula sem cabeça e tantas outras coisas, né? Eu passei por muitas dessas histórias, sei algumas, né? Do lobisomem, mula sem cabeça, da noiva, a loira do banheiro, o Saci Pererê, né? Isso é comum, né? Bom, o que ele fez? Naquela época usava muito. As pessoas sempre iam para a cidade, eles iam com um animal, a cavalo. E quando chovia, eles tinham, quase todo mundo tinha uma capa muito grossa de lã. Chamava o nome era a marca assim, Capa Ideal, era o nome da capa, era a marca dela, né? Então era a capa, falavam muito de Idear. E ele tinha essa capa na casa. Para quando ele ia para a cidade, que se eles estivessem prevendo alguma chuva, eles colocavam no alforje, né, do arreio e levava a capa. Quando chovesse, eles botavam aquela capona porque ela não passava água, né? E ele ficava sequinho, né? Aí o que ele fez? Ele, quando chegou por perto da hora do compadre dele com a família dele e mais a família do compadre dele, ele pegou aquela capona e saiu da casa, foi para cima da casa dele aí, cerca aí de uns 300, 400 metros pela estradinha e subiu dentro de uma roça de milho, uma roça já
ela estava dobrada para secar, então ela fica baixa, né? O milho dá alto, mas eles dobram ela para secar a espiga e quando chover não estragar para não entrar dentro da espiga para cima, a água penetra por dentro, né? Daí eles dobram, fica para baixo, pode chover bastante tempo que não, o milho não vai estragar. Então ele pegou e se escondeu dentro desse mato, beirando com a estrada, né, dessa roça, beirando, e daí ele viu que estava vindo. A turma ele pegou, vestiu aquela capa e passou ela por cima da cabeça aqui. E quando eles estavam chegando perto, ele pegou e saiu. Aquela visagem, aquela coisa mais esquisita. As mulheres quase fizeram o número 1 na roupa. E as crianças então eram um griteiro danado. Aquele compadre dele que estava junto se sentiu no dever de defender o pessoal. E ele estava armado com uma faca, esse homem. Ele pegou e arrancou da faca e gritou: "Pera aí, assombração, que eu vou te matar." E partiu para cima da assombração, que era o Inácio. O Inácio, quando viu que o compadre dele correu em cima dele para matar ele, pegou e saiu correndo pro meio da roça também. E o cara atrás gritando: "Para, assombração!" E xingando e falando tanto nome, né? E daí ele conseguiu se escapar do compadre dele. Eu, se não me engano, era Orlando o nome dele, o Zé. Não lembro mais. Já faz muitos anos, meu Deus do céu. E ele se escapou. E ele conseguiu chegar na casa primeiro que todo mundo. Mas o compadre dele meio desconfiou já, porque sabia da fama dele de malvadeza. Daí quando passou pela casa, as mulheres tudo meio chorando, criança, tudo do susto, né, que levaram. O compadre, ele saiu na porta e perguntou: "Mas o que aconteceu?", né, com aquela cara de pau dele, tremendo de medo também que estava do compadre dele. Daí ele contou. E ele sempre ficou desconfiando daquilo, mas daí não quis falar nada, por respeito ao compadre, mas ele tinha aquele pensamento que era o compadre dele que tinha feito a malvadeza para a própria família dele e para a família do outro também. Porque, infelizmente, o compadre dele naquele dia tinha tomado um gole lá junto com a turminha também, enquanto as mulheres estavam rezando lá. E foi aonde que ele arrumou muita coragem, né, para correr atrás da assombração, né? Então, gente, essa história aí, depois passou muito tempo. Daí um dia eu fui na casa desses homens e eles estavam juntos um perto do outro. E surgiu essa história lá naquele momento. Isso é um resumo daí que eu estou falando agora da história. Até eles estavam querendo. Um deles tocava viola mesmo. E eu queria aprender, eu fui lá eu sempre andava por lá para ver o cara tocar, né? E daí parou de tocar, começaram a tomar uma pinguinha, sempre tem, os compadres sempre tem aquela delicadeza, né, de ofertar. Naquela época era comum, né, ter na casa um garrafão de pinga. Ele começamos a tomar lá junto com eles lá e eles contando a história. Daí surgiu essa história velha deles, que não tinha sido decifrada ainda até naquele dia. E daí começaram os dois a conversar, e eu também meio querendo escutar, porque era interessante aquela coisa que eu achei, né? Daí esse compadre dele falou: "Pois olha, compadre Inácio, eu não sei, mas faz muito tempo já que eu não tiro da cabeça que era o senhor que era assombração aquele dia lá." Daí o Inácio falou: "Não, não é eu não. Eu não faria. Você acha que eu ia fazer isso para minha família também, rapaz? Não, compadre, não era eu não. Pois olha, o senhor pode negar o resto da vida, mas eu penso que foi o senhor mesmo que fez aquele assusto na nós lá. Quase matou minha mulher e as crianças.
E o senhor é muito marvado, eu acho que é o senhor mesmo. E ele jurava de pé junto até, ele nunca. Passado muito tempo, um dia ele foi fazer um barco para mim, um bote. E daí eu peguei e questionei ele. Ele foi lá na minha vila, onde eu morava. Daí eu perguntei para ele, Inácio, me conta a verdade, foi você mesmo que fez a assombração lá? Daí ele contou, deu risada, falou, não, foi eu mesmo, mas eu não posso contar para ele, porque ele vai ficar de mal de mim, daí eu gosto muito dele. Falei, mas já passou tanto tempo. Não, não, vamos deixar assim mesmo, ele nunca contou. Né? E o outro, se estiver vivo, ainda não sabe da verdade, né? Estou contando a história aqui porque é uma coisa que eu presenciei, né? A história, né? O dia da assombração não presenciei. É isso aí, gente. É uma historinha que eu contei, muito gostosa de escutar, eu acho. Penso que seja. Na hora que eu lembrar de outro, eu venho contar de assombração. Tá bom? Forte abraço, beijo no coração. Vai um abraço aqui do Zezão.